Queridos, oitava porta chama-se porta do pátio do cárcere. E essa porta, então, como já falei, era uma porta que fechava ou que guardava um cárcere. E como diz aqui em Atos 16, 24, era um cárcere interior, era um cárcere subterrâneo, onde os prisioneiros eram levados para esse cárcere interior, esse cárcere subterrâneo. No texto de Atos, no capítulo 16, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles foram levados para essa prisão. Lá no livro de Jeremias capítulo 32, versículo 2, você anote aí, diz que Jeremias também ficou preso nesse cárcere interior. Então ali havia um cárcere, ali havia uma prisão, onde Paulo e Silas ficaram presos, onde o profeta Jeremias ficou preso. Então, qual o simbolismo desta porta hoje, então, mesmo? O que ela representa para nós? Essa porta representa para nós, em primeiro lugar, cadeias e prisões que o nosso inimigo quer nos colocar. Que tipo de prisões? Prisões na alma, como depressão, angústia, medo, traumas, rejeições. São prisões que muitas vezes estão na tua vida. São prisões que Satanás nos leva. A pastora Roseli estava aqui falando na hora da oferta. E essa é uma prisão que muitas vezes Satanás tem colocado na vida das pessoas. O roubo da alegria. Quantas pessoas são roubadas na sua alegria de servirem a Deus? Por quê? Porque tantas coisas, tantas mazelas acontecem no seu dia a dia que roubam a tua alegria. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão colocando servir a Deus, ler a Bíblia, vir na igreja. As pessoas estão colocando como: será que isso é bom? Será que isso funciona? Será que Deus existe mesmo? Será que a igreja é tão bom assim? É tão bom congregar? É tão bom fazer parte de uma igreja? Por quê? Porque em algum momento da vida, ou em algum momento da sua caminhada, você tem sido roubado. Nós temos ouvido falar, né? As pessoas falam, médicos falam, psicólogos falam, que a doença do século 21 é a depressão. A doença do século 21 é a depressão. E você deveria falar: está quebrado, está anulado na minha vida, não vai funcionar. Jesus Cristo já levou toda a enfermidade, Jesus Cristo já levou toda a depressão. Agora, queridos, o que leva uma pessoa a ficar depressiva? O que leva uma pessoa a entrar numa caverna de depressão? O que leva uma pessoa a se isolar? Porque depressão nada mais é do que isolamento. Quando uma pessoa está depressiva, ela se isola. Quando uma pessoa está depressiva, ela não quer viver em comunhão. Quando uma pessoa está depressiva, ela não quer estar junto de ninguém. Quando uma pessoa está depressiva, quanto menos pessoas ela puder ver, melhor. Se ela não puder falar com ninguém, melhor ainda. Isso chama-se depressão. Agora, o que levou aquela pessoa a essa depressão? Primeiro, o que leva uma pessoa à depressão é a decepção. Essa é a maior arma do diabo que leva uma pessoa a entrar na depressão. É quando ela se decepciona. E ela se decepciona com quem? Com o ser humano. Ela se decepciona às vezes com o marido que a traiu, ou a esposa que traiu. Então aquela pessoa entra numa depressão porque ela não sabe lidar com aquilo. Ou ela entra numa depressão porque ela foi roubada na empresa. Ela fez uma aliança com alguém, ela entrou de sócio com alguém, aquele sócio deu um chapéu
depressão. Então são situações que levam essa pessoa a essa prisão. A prisão da angústia, as pessoas angustiadas, né? A angústia é um passo da depressão, porque a angústia, a pessoa ela, às vezes está ansiosa, a ansiedade, a angústia, que toma conta, quantas pessoas, e aquilo vai trazendo o quê? Medo, tristeza. Quantas pessoas estão presas nessas coisas que eu tenho falado? Às vezes porque não deu certo no trabalho, não deu certo na faculdade, não conseguiu aquilo que queria, aquilo que idealizava não conseguiu, o casamento não estava bem sucedido, a família, tudo isso acarreta em depressão e traz prisão aonde? Na alma. As pessoas estão presas na alma, são cadeias e prisões subterrâneas que estão na tua vida. E em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor quer quebrar essas cadeias. Nesta noite, Deus quer quebrar na tua vida essas prisões. Você está aprisionado nessa área, na tua alma. Em segundo lugar, essa porta representa a prisão na nossa carne. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, coisas semelhantes a essas, as quais a respeito vos declaro: quem pratica não herdará o reino de Deus com tais coisas. Então, queridos, em segundo lugar, essas prisões significa a prisão da nossa carne, o pecado, as drogas, a prostituição, os vícios, aquilo que alimenta a tua carne. Isso é um tipo de prisão que também te impede, que imobiliza a tua vida, que impede você de caminhar espiritualmente. São prisões também que Satanás impõe, são prisões que você alimenta o que? A tua carne, a tua alma é alimentada pela angústia, pela depressão, mas a tua carne é alimentada pelo teu dia a dia, pelo espírito do pecado que amarra você. Nós, às vezes, saímos, depois que termina o culto, a gente fica aqueles batendo papo, terminamos indo embora, às vezes 11h30, meia-noite. E quando nós ficamos aqui, nesse período aí, por embora à tarde, queridos, é o tempo em que os jovens, eles saem da matriz, e eles vêm como se fosse uma grande manada, né? Eles passam aqui, e você vê tanto jovem bêbado, eles vêm bebendo de lá para cá, eles passam aqui bêbado, eles passam aqui loucos, outros cheios de drogas, meninas desprovidas completamente de todo pudor, né? Não tem pudor nenhum, um frio danado, elas estão quase sem roupa. Por quê? Porque eles estão presos na carnalidade, presos no pecado da carne, naquilo que alimenta, aquilo que sustenta a carne, e são prisões. Talvez você entrou hoje aqui e você esteja cheio de problemas, não? Quem é que não tem? Quem é que não os tem, né? Será que todos nós aqui temos problemas? Temos. Quem é aqui que não tem? Mas isso às vezes está alimentando a tua carne, isso está alimentando a tua alma, e fez você perder o quê? A alegria do Senhor. A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Deus se alegra quando você está forte, Deus se alegra quando no meio dessa luta, no meio de angústia, no meio de tribulação, você olha para Deus e diz: o meu Redentor vive, eu creio, aquele que ressuscitou dentre os mortos está vivo.
Você não pode perder a alegria de servir a Deus. Você não pode vir à igreja, não pode ser um peso. Participar de tudo não pode ser um peso. Participar de uma célula não pode ser um peso. Estar em comunhão com os irmãos não pode ser um peso. Tudo se tornou um peso, porque Satanás tem colocado cadeias, prisões, muitas vezes que amarram a nossa caminhada. Pessoas acham melhor estar em outros lugares do que estar na casa de Deus. São prisões, o diabo vai colocando prisões. E quando você olha para Atos 16, no verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, a alegria de Paulo e Silas e aquele povo era ir para o lugar de oração, era ir ao encontro do Senhor. Eles estavam indo para o encontro com Deus, para um encontro de oração, um encontro de comunhão. E a Bíblia diz assim: quando nós estávamos indo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aquela jovem também estava presa. A Bíblia fala que era uma jovem. Quando você usa essa palavra jovem, o que é um jovem? Então ela poderia ter 18, 19, 20 anos, 22. Era uma jovem. Mas olha o que a Bíblia diz: ela estava presa, ela estava possuída por espíritos malignos, ela estava possuída, possessa de demônios, ela estava amarrada por um espírito religioso, um espírito que entrava nela, um demônio que entrava na vida daquela jovem e fazia com que ela adivinhasse. E quando ela adivinhava, ela trazia lucro para alguns senhores, ela trazia lucro para alguém. Quantas vezes o diabo quer prender a tua vida, querido? A tua vida é para Satanás, e quando ele te prende, é porque ele quer, e ele sabe que você vai trazer lucro. Sabe para quem um jovem que está preso a um espírito maligno, sabe para quem que ele leva, para quem ele dá lucro? Ele dá lucro para o pessoal da bebida, ele dá lucro para o pessoal do cigarro, ele dá lucro para o pessoal da maconha, ele dá lucro para o pessoal da cocaína, ele dá lucro para os motéis, ele dá lucro para a prostituição, ele dá lucro para tudo. Percebe por que o diabo quer manter as pessoas presas na prostituição? Percebe por que Satanás mantém as pessoas presas na bebida? Porque ele tem lucro. Há um interesse em manter pessoas presas, amarradas num cárcere interior. Era uma jovem, e aquela jovem estava presa a uma ação maligna, a cadeias que estavam destruindo a vida dela. Eu não sei nessa noite que tipo de prisão você está. Às vezes a Bíblia fala era uma prisão subterrânea, no interior. Talvez no teu interior aí você esteja preso. Talvez você esteja amarga com Deus, você esteja amargo com Deus, talvez você não acredite em nada, talvez você se decepcionou. Quero dizer, isso é uma prisão, e esta prisão hoje precisa ser quebrada na tua vida. Amém? Precisa hoje ser restaurada a tua comunhão com Deus, precisa ser restaurada hoje a tua comunhão com o Senhor. Você perdeu a alegria da salvação, não pode perder essa alegria. Sabe qual foi a oração de Davi? Lá no Salmo 51, abra a tua Bíblia. No Salmo 51. Salmo 51. Verso 1 em diante, ele diz assim: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua retidão e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado contínuo, pecado que fica ali na minha mente, que fica me atacando. Ele diz: Senhor, me lava completamente, tira a iniquidade, purifica-me, Senhor, do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
gerou, eis que te compraste na verdade, e no íntimo me fazes conhecer a sabedoria. E diz: Senhor, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Senhor, me faz ouvir a alegria e exultem os meus ossos que esmagaste. Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. Que essa seja a tua oração nesta noite, que as cadeias sejam quebradas, que as prisões sejam quebradas na tua vida, que você possa nesta noite orar e dizer: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, traz a restituição da alegria. Senhor, me dá alegria nesta noite. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a ser feliz, eu quero voltar a ser cheio do teu Espírito, meu Senhor. Não há nada melhor do que ser filho de Deus, não há nada melhor do que te servir. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal, Ele venceu a enfermidade, e Ele nesta noite quer te curar. Nesta noite Ele quer quebrar essas prisões na tua vida. Oh Deus, renova a minha esperança. Querido, eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é a prisão da tua alma, eu não sei qual é a prisão subterrânea que o diabo está te levando, mas eu quero te dizer hoje, pelo poder de Deus, essas prisões podem ser quebradas. Amém? E nós vamos orar nessa noite para que prisões sejam quebradas da tua vida. Sabe, você vai orar e falar: Senhor, quebra todas as prisões da minha vida. Eu não quero mais, Senhor, ser uma pessoa angustiada, eu não quero mais ser uma pessoa depressiva, eu não quero mais ser uma pessoa mal-humorada. Queridos, o mau humor não faz parte dos filhos de Deus. Sabe por quê? Deus é um Deus bem-humorado. Sabia que Deus é um Deus bem-humorado? Deus, Ele tem bom humor para tudo. Deus colocou em nós um dispositivo chamado alegria. Amém? O mau humor não tem que fazer parte. Eu estou de mau humor hoje. Não, você tem que levantar e quebrar uma malignidade e dizer: eu estou de bom humor hoje. O Senhor é a minha força, o Senhor é a alegria da minha vida, e esta prisão, esta cadeia do mau humor não vai me pegar. Amém? Fala para o teu irmão assim: não seja mal-humorado. Pelo contrário, seja bem-humorado. Amém? Queridos, como é que quebra a cadeia do mau humor? Como é que quebra a cadeia da depressão, da angústia? Como é que quebra essas cadeias? Como é que eu me livro dessas prisões? Tem um remédio. A Bíblia diz: estava naquela prisão. Diz que Paulo e Silas, eles foram levados para o cárcere interior, e recebendo tal ordem, verso 24, Atos 16, 24, e recebendo tal ordem, levaram Paulo e Silas para o cárcere interior, e lá prenderam os seus pés no tronco. Irmãos, Paulo e Silas, eles foram levados para aquela prisão. Eles foram levados, entraram por aquela porta do cárcere, e lá a Bíblia diz que eles pegaram os pés de Paulo e Silas e prenderam no tronco, e lá eles estavam presos, e lá eles estavam atribulados, e lá eles estavam angustiados, e lá eles estavam abatidos, e lá eles estavam de todas as formas que você possa imaginar. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, naquela prisão, eles fizeram a diferença. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero te abençoar com essa palavra nessa noite. Você vai fazer a diferença aonde você estiver, lá no teu emprego. Se tem pessoas atribuladas, se tem pessoas presas, se tem pessoas angustiadas, se tem pessoas que não trabalham direito, se tem pessoas que não fazem, eu quero te dizer: você é liberto, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade
Eles estavam presos naquele cárcere interior, prenderam os pés dele, mas a alma, o espírito daqueles homens eram livres. E olha o que diz a Bíblia. Irmãos, os caras eram da noite, os caras gostavam de fazer vigília, os caras eram abençoados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Um grande culto na adoração ao Senhor, um grande culto a Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e eles começaram a cantar. Eles estavam presos, seus pés presos, mas eles começaram a cantar naquela prisão. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar louvores a Deus, eles começaram a exaltar a Deus, eles começaram a adorar o Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a escutar, os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente, Senhor, sabe quando estão naquela prisão? Todo mundo começou a cantar, todo mundo começou a adorar a Deus, todo mundo começou a buscar a presença de Deus, todo mundo começou a buscar o Senhor. A alegria invadiu aquele lugar. Eles estavam presos, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e porque a alegria invadiu aquele lugar, as pessoas começaram a cantar. Você vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor, você vai contagiar os teus filhos, você vai contagiar o teu chefe, você vai contagiar a tua igreja, você vai contagiar o teu bairro. Aonde você estiver, você vai ser alegre, você vai ser feliz, você vai cantar louvores, as pessoas vão ouvir. E deixa eu te falar, as cadeias serão quebradas, as prisões serão desfeitas, porque aonde há louvor, aonde há adoração, as cadeias se quebram. Porque o poder da adoração é o poder do toque da trombeta. E quando toca-se a trombeta, anuncia-se um novo tempo. E eu quero dizer, um novo tempo de Deus está começando na tua vida. Um novo tempo de vitórias está começando na tua vida. Paulo e Silas sabiam, aquelas prisões estavam se acabando, e iria começar um novo tempo. Sabe por quê? Porque no meio da luta, no meio da angústia, no meio do choro, eu quero adorar ao Senhor. Acho que foi a Suzana, né? Que essa semana passou um vídeo no grupo de mulheres, a pastora estava compartilhando comigo, da pastora, quem que é? Fernanda Brum, ministrando, e até falou da Eixa lá, né? Nesse tempo em que ela acaba, queridos, uma pastora, às vezes você não entende isso, né? Mas você não tem que entender, uma pastora, serva de Deus, que canta nos 4 cantos do mundo. Ela perdeu um filho de 17 anos de idade. Você sabe o que é enterrar um filho de 17 anos de idade, um jovem? Alguém aqui já passou por essa experiência de enterrar um filho de 17 anos de idade, no auge da vida? No auge da vida. E ele não era, vamos dizer assim, fechado. Era alguém que acompanhava sua mãe, que estava na igreja. Essa semana nós acompanhamos aí o sufoco da Andréia, né, André? Com a Gabriela, né? Pedindo oração pela Gabriela, que tem que fazer uma cirurgia no maxilar. E a glândula salival não estava mais produzindo saliva, não sei se voltou já. Ainda não, mas vai voltar em nome de Jesus. Amém? Vai voltar em nome de Jesus. Ela vai ficar completamente curada, tua filha. Amém? E ela é mãe, e ela estava no grupo. Quantos anos tem a Gabi? 21. O filho da Eixa tinha 17. E foi acometido de uma doença, meningite, e que ninguém soube curar, e que de repente um filho de 17 anos que cantava na igreja, que andava com a pastora, um jovem saudável, morreu. E aí, querida? Você é mãe, não é? Você é mãe, o que você faria? Nossa, que pergunta. Pois é. Ela perdeu um filho de 17 anos. Sabe o que ela fez depois que ela perdeu um filho? Continuou cantando e fez um louvor de adoração a Deus. E essa semana a Fernanda Brum estava ministrando e falou sobre isso.
Será que você tem motivo para ficar aí choramingando? Será que a tua prisão é maior do que perder um filho de 17 anos de idade? Sabe, queridos, nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Sabe o que Deus espera de você? Que você venha nesse lugar para adorar. Que você venha nesse lugar para buscar, para agradecer tudo que Ele tem feito. Será que Deus fez alguma coisa por você? Quem aqui tem algum motivo para agradecer a Deus? Então coloque-se de pé, querido, e comece a agradecer a Deus.